Entendido isso, vamos voltar para o nosso átomo nêutron aqui. Então, beleza, a gente já sabe que o número de prótons é igual ao número de elétrons em um átomo eletricamente neutralizado. Beleza, mas como que eu posso alterar a carga de um átomo? Ou seja, como que eu posso deixar ele mais positivo ou mais negativo? É aqui que a gente vai começar a introduzir ao nosso conceito de tensão elétrica. Para a gente conseguir alterar a carga de um átomo, a gente precisa fazer uma reação química. Ou seja, a gente precisa fazer com que um átomo perca elétrons ou ganhe elétrons, para ele ficar carregado positivamente ou carregado negativamente. E como que a gente vai fazer? Como que a gente vai alterar essa carga do átomo? Por meio de uma reação química. Beleza, aqui nesse caso eu desenhei dois átomos diferentes, um carregado positivamente, um carregado negativamente. Ou seja, o que está carregado positivamente tem um maior número de prótons, como você pode observar aqui na figura. Aqui do outro lado você tem um átomo carregado negativamente, ou seja, tem um número de elétrons maior que o número de prótons. Isso você consegue reagindo elementos químicos, como por exemplo numa bateria. Ó, aqui eu coloquei um exemplo bem simples. Imagina que eu tenho uma bateria e eu pego e separo as duas partes dela. Numa parte, eu tenho uma reação química que faz ter falta de elétrons, ou seja, eu tenho minha carga positiva aqui, ou seja, ó, positivo da bateria, e do outro lado tenho carga negativa, ou seja, o terminal negativo da minha bateria. O que vai acontecer quando eu colocar, por exemplo, uma lâmpada entre esses dois terminais? Os elétrons em excesso vão tentar se equilibrar, ou seja, os átomos sempre vão tentar buscar o equilíbrio. Eles nunca vão querer ficar carregado positivamente ou carregado negativamente. Eles sempre vão querer encontrar o equilíbrio perfeito. Como nesse caso não existe equilíbrio, ou seja, aqui eu tenho menos elétrons e aqui eu tenho mais elétrons, o que vai acontecer na hora que eu ligar uma lâmpada a esses dois terminais? Os elétrons que estão aqui vão começar a percorrer daqui para cá, enchendo aqui de elétrons até encontrar a estabilização novamente. E o que acontece? Conforme esses elétrons vão vindo para cá, eles estabelecem um fluxo ordenado, que a gente chama fluxo ordenado de elétrons. O fluxo ordenado de elétrons nada mais é do que a nossa corrente elétrica. E essa é uma das primeiras grandezas que a gente está vendo aqui nessa aula. Beleza, mas olha que interessante, lembra que no começo, antes de haver essa estabilização, eu tinha uma diferença de potencial entre os dois? É aí que a gente surge com a nossa tensão elétrica contínua. Por que é contínua, Lucas? Porque os elétrons eles saem de um polo e vão até outro, ou seja, eles estabelecem um fluxo ordenado contínuo, ou seja, até os elétrons preencherem, chegarem à estabilização, o fluxo de elétrons, ou seja, saindo do negativo para o positivo, vai ser sempre o mesmo. A gente também chama essa tensão elétrica de diferença de potencial, porque o potencial desse aqui é maior do que o potencial desse aqui. Ou seja, o potencial onde tem menos elétrons é maior, ou seja, está carregado positivamente. O potencial onde tem mais elétrons está carregado negativamente, ou seja, é menor. Isso a gente chama de diferença de potencial. Esse fluxo, que a gente chama de corrente, sempre vai do negativo para o positivo, porque o negativo, obviamente, tem mais quantidade de elétrons e o positivo tem menos quantidade de elétrons. E é basicamente assim que a gente consegue a nossa tensão elétrica para alimentar, por exemplo, um LED, ou o seu controle da televisão, ou a bateria do seu celular. É basicamente assim que a gente consegue gerar corrente elétrica para que o celular funcione. Então, presta atenção, uma coisa depende da outra. Sempre que a gente aplicar uma tensão elétrica num determinado material, e vai surgir um fluxo ordenado de elétrons. Mas a reação química é que possibilita ter essa diferença de potencial, essa tensão elétrica. Ou seja, eu vou lá, pego o material e deixo ele carregado positivamente, deixo o outro material carregado negativamente, e assim surge a diferença de potencial entre esses dois materiais que a gente vê aí nas pilhas, nas baterias de celular e etc.